Oi, gente, tudo bem? Este é o podcast Personagens Geniais e hoje eu vou falar com uma amiga muito querida, Fernanda, Oi. que eu convidei para falar de um livro muito, muito, muito triste e que eu nem esperava retornar a Aline Bay tão rápido, porque acho que faz 2 semanas que eu gravei outro podcast sobre o livro dela, 2 semanas e meia. Bom, eu vou começar falando que, assim, a ideia do podcast aqui no YouTube é fazer uma análise profunda dos livros. Lá no Instagram eu faço só a indicação do livro, não dou spoiler, em regra, né? Dou só aquela contracapa, assim. Mas neste podcast, neste formato que a gente faz aqui, ele existe para a gente aprofundar nos livros. E esse livro aqui não tem como a gente falar pouquinho. Então eu vou dar uma dica. Quem não gosta de spoiler, não assista antes de ler o livro. Sério mesmo, porque a gente vai falar tudo sobre esse livro até o fim. Dessa vez a gente não vai nem deixar o mistério, porque o mistério é no começo, não é que é mistério, né? O ponto alto do livro e tudo que define a história acontece quase no começo. Então a gente não vai poder deixar um mistério para o final. A gente vai falar sobre tudo, porque aqui a gente quer descer, né, nos sentimentos que a gente teve quando a gente leu o livro, que foram muitos, que foi um livro que acabou comigo. Fernanda, eu queria que você falasse um pouquinho do que você sentiu, do que você, antes de a gente falar da história, como que ele mexeu com você? Eu acho que o que mais mexeu comigo nesse livro é porque ela tem muito potencial. Você vê, assim, desde dela até os 8 anos e, e até o final. É como se fosse assim, ela tinha um potencial para conseguir superar tanta coisa, e ela foi, mas ela nunca conseguia passar desse potencial dela de conseguir superar tudo o que aconteceu. Foram momentos muito tensos, ela não tinha apoio, eu acho que faltou aí, tipo, esse apoio, esse ser ouvida, talvez uma terapia, mas eu senti, assim, uma tristeza, porque eu vi que ela tinha tanto potencial de crescimento, de sair do sofrimento, mas ela acabava voltando. Sim. Então, é um livro que mexeu muito comigo, assim, inclusive desde os 8 anos dela, assim, não sei explicar, eu meio que me identifiquei em algumas partes com ela, não sei, não Eu aconteceu também. nada comigo que tenha acontecido com ela, mas eu me identifiquei nessa parte de você ter horas que você tá mais para baixo, e o teu potencial pode subir, mas você precisa de uma ajuda para chegar ali, né? E ela não teve essa ajuda, eu acho que É como uma flor que não abre. é. Eu acho que essa metáfora é boa, assim. É uma pessoa que nem nome não tem na Não história, tem. né? Todo mundo tem nome nessa história, menos ela, menos a É. personagem principal. Então, isso me fez pensar. Eu assisti muitos vídeos sobre esse livro antes de gravar aqui, né? Faz poucos dias que eu li. Eu fiquei arrasada. Foi um livro que me devastou e, ao mesmo tempo, eu fiquei assim inebriada com a arte que tem nesse livro. Nossa, ele é inteiro incrível. Eu não li nada sobre o livro. Eu tentei não ler nada sobre o livro e não vi nada sobre o livro. Então, assim, tudo que eu tô vendo, que eu vi aqui, foi as minhas impressões, mas eu não li nada sobre. Então, assim, pode ser que eu esteja completamente enganada Não, sobre, eu não tenho, acho que não tem isso na né? literatura. A gente, É. ainda mais você que lê muito pra caramba, a gente troca muita coisa porque a gente lê bastante. Você acha que lê o dobro do que eu leio? Mas eu Não leio. sei se ainda. Não, mas eu leio muita bobagem. Mas Muita. tá bom, a gente tem, né, a gente tem já uma condição de olhar para um livro e entender o que ele representa e assim a força que ele tem e como ele é assim nesse caso poético, assim como o outro, ele também é escrito em forma de poesia. Não sei se vai ser possível captar aqui, mas ele não tem página escrita inteira. Ele tem como se fosse um poema, embora ele seja uma prosa. Então ele é uma história que tem continuidade, não é uma poesia. Nossa, e as frases são tão precisas. As Sim. coisas que acontecem aqui, ela descreve às vezes em 2 linhas e você consegue ver tudo. É Sim. isso que eu acho incrível, né? Então eu não pretendia fazer a mesma autora tão rápido, mas é impossível. Eu acho que esse livro é urgente, tem tanta coisa para falar. E eu vou começar falando para quem nos assiste que na capa tem as idades aqui, tem uns numerozinhos, 8, 17, 18, 28.
E esses números representam as idades em que acontecem coisas com a personagem. Uma das coisas que eu escutei, então não é uma coisa original minha, e que eu concordei nos vídeos que eu vi, que foram muitos, foi que ela não tem nome, talvez, porque ela pode ser qualquer uma de nós. Então, isso eu achei assim uma leitura fantástica e precisa, porque a gente vê as pessoas, às vezes, na rua, alguém que nos atende, nos atende num balcão, nos serve um café, ou que a gente encontra e conversa, ou que a gente encontra no trabalho. Essa pessoa que a gente vê pode ser essa mulher aqui, com uma história parecida, com algum drama parecido. Bom, então eu vou começar a contar essa história e dando as nossas perspectivas aqui. Essa menina, aos 8 anos, aparece ela na história com os pais, e os pais são pais que se gostam, que tem uma relação harmônica entre eles dois, ou seja, ela tem uma boa referência do que é uma relação de amor. E ela tem uma vida assim, não dá muito para entender se ela é uma classe média baixa. O que aparece é que a mãe, na hora que ela tem uma dor de garganta, em vez de levar ao médico, leva ao seu Luiz, que é o benzedor. Então, essa menininha tem uma experiência um pouquinho espiritual ali, de lidar com uma pessoa que tem uma simplicidade, que tem cheiro de mato. Ela fala isso, né? Que o desodorante dele deve ser verde. Ela fala porque ele tem cheiro de mato. Ela gosta do seu Luiz, é um senhorzinho já que também é casado com uma mulher que ele ama muito. Então, são já duas referências de relacionamento bom, o que, no meu caso, pelo menos, não é o tipo de livro que eu leio. Geralmente é tudo ruim, tudo péssimo. Já essa menina vê ali duas coisinhas, né? Mas me chamou a atenção que ela não vai ao médico quando precisa, ela vai ao benzedor. Então, parece um pouquinho de negligência aqui. E essa negligência me parece que continua quando a mãe e o pai não a observam o suficiente para entender o que ela precisa, né? Não sei se você teve a mesma sensação. Eu tive essa mesma sensação de que, apesar da família dela ser uma família, os pais seriam amorosos, seriam unidos, leva ela no seu Luiz, eles não olham para ela como ela, né? Eu vejo assim que eles olham ela como uma filha, mas não tentando entender ela. Eu senti isso. Sim, eu também acho que tem isso. Né, eu acho que... Eu não sei se você já vai falar da Carla. Vou. Pode falar, Fer. Pode trazer a história. Então, ela tem uma amiga no colégio, quando ela tem 8 anos, que é a Carla. E na Carla, eu sinto que ela se sente compreendida, ela se sente acolhida, ela tem essa amizade que a identidade dela tá na Carla, junto com assim, a identidade dela cresce junto com a Carla, e a Carla consegue compreender ela, né? Então, assim, eu acho que ela consegue se comunicar com a Carla de uma forma que ela não consegue se comunicar com a mãe ou com o pai, né? E para ela tá feliz ali, né? E uma coisa que eu vejo muito que ela fala assim, que ela queria levar a Carla no seu Luiz, que era o benzedeiro, mas que a Carla nunca ficava doente, então ela não tinha como levar ela lá. Então ela ficava esperando a Carla ficar doente para poder levar e nunca acontecia. Chamava a atenção dela que a Carla era saudável, né? E ela não sei, ali era uma coisinha de criança. Ela tem 8 anos, é uma criança de 8 anos observando o seu entorno, e a Carla, ela é muito espontânea. Já a personagem, ela tá só tentando se espelhar no começo em alguém. Então ela vê uma pessoa em que ela, nossa, tem tanta coisa que eu posso ser parecida com a Carla, né? A Carla é tão legal. E ela se sente muito segura com a Carla. Parece que a Carla completa ela, né? É isso que eu senti também. E daí, de uma hora para outra, de um dia para o outro, a Carla morreu. A Carla morreu de uma forma trágica, atacada por um cachorro que mata, então, a amiga dela. E aí essa morte, ela não é lidada para ela. Esse é um ponto que para mim pega muito, que ela já tem assim a falta do olhar dos adultos. Só o seu Luiz que tem um traquejo, mas é insuficiente ainda assim para lidar com a dor que ela está sentindo de perder a melhor amiga. Então os pais, eles observam que ela está sofrendo, eles não sabem muito bem o que fazer, parece que eles são tão avoados que eles só trocam ela de escola. E eles não observam nada do que ela está passando. Eu senti isso também, e eu achei até um choque que assim, a Carla ela ficou sabendo da morte da Carla na escola. Ela estava na escola, de repente a Carla morreu. E ninguém conta pra ela o que aconteceu com a Carla. Eu acho que mais pra frente, eu acho que foi até o seu Luiz que contou pra Carla que ela tinha sido
E eu lembro que até ela sente um pouco de culpa, porque ela pensa assim: será que a Carla foi brincar com o cachorro pra ficar machucada e levar no benzedor? Né? Ela fala uma hora isso, assim. Então eu sinto que ela se sente um pouco culpada pela morte da Carla, que ela não tem culpa nenhuma, né? E, e uma coisa que me chamou a atenção também, que é essa falta de comunicação dela, de como se comunicar, ela começou a escrever cartas pra Carla. E ela jogava as cartas no terreno do lado, porque ela achou que o vento talvez fosse levar. Ela não entendia o que era morrer, na verdade. Ela não entendia, né? Ela perguntou como que é morrer. Ela não conseguia conceber essa história do não existir mais. Bom, pelo menos eu, né? Eu não sou materialista, eu sou espiritualista. Então, se fosse eu a dar uma explicação, eu ia dizer, não, a vida continua, o amor continua. Sim. Mas ela não teve isso em casa. Ela não teve. Daí eu lembro que ela escrevia as cartas pra Carla e jogava pelo outro lado do muro. Daí o vizinho achou que ele fosse lixo e mandou de volta. Falou, tua filha tá jogando lixo aqui. E essa parte eu achei bem triste, assim, porque... Ninguém viu o que era aquele ninguém lixo. se preocupou em abrir e ler o que era, né? Então ela não viu... por mal, mas é por falta de saber como lidar com uma criança, né? Uma criança em forma integral, eu acho, não sei. Eu acho que sim. Eu acho que a questão maior aqui é não ter um olhar. Então, e não ter uma expressão. Ela ainda consegue, com a escrita, ela tem ali um começo que poderia, como você falou no início, trazer o potencial dela à tona e desenvolver. Mas não é o que vai acontecer nesse momento. Ela não encontra eco no que ela está sentindo, nas necessidades dela. E o seu Luiz, infelizmente, morre na sequência e ninguém conta para ela. Pois é. E aí ela descobre como que o seu Luiz, que era assim, como se fosse um avôzinho dela, era alguém que tinha um olhar para ela que os pais próprios não tinham. Então ela vai bater na porta, não tem ninguém atende, ela acha tão estranho porque ele sempre esteve ali, né? E aí ela chega em casa e ela diz assim, minha mãe não me contou porque ela achou que era morte demais para eu assimilar. Aí eu falo, aí corta 8 anos de idade. E ela lida com isso, sabe Deus como, né? Exato. Ao longo dos próximos anos. E o próprio Luiz, ele é quem trazia um pouco da vida espiritual para ela, né? Depois disso, parece que ela ficou perdida nessa parte também. Eu senti algo assim. O livro não conta exatamente como é que era a relação dela com os pais, mas a minha sensação é de distanciamento. Era como se os dois só existissem um para o outro e ela fosse assim um adendo, um anexo, que eles não sabem lidar muito bem, embora não haja desamor. O que há é uma desatenção muito grande, né? Tá. Até tem, antes de entrar na próxima fase, ainda no 8 anos, que os pais pensam assim, ela lembra toda hora da amiguinha que morreu, então vamos mudar de colégio. É verdade. Né? E eles nem pensam assim, como que vai ser para ela num outro lugar, se ela não vai ficar mais estranha num outro lugar. E nesse outro colégio ela não se adapta, ela acha um colégio que não tem jardim, né? Ela fala que é um lugar que não tem espaço para brincar. E lá ela sofre bullying, né? Sofre bullying, muito bullying. Ela sofre muito falam bullying. Que ela é feia, que ela tenta se aproximar de um menininho, o menininho fala que ela tá fedendo, e é muito triste, assim, ela não consegue se adaptar e ela fica nessa tristeza. E daí ela até que escreve uma redação. Não há cura. Não há cura, exatamente. Não existe cura. Não existe cura. Olha. A cura não existe. E além disso, ainda ela leva uma nota baixa na redação, que é maravilhosa, né? Sim. Porque acho que a pessoa que leu, já aconteceu isso comigo na escola, eu fazia uma redação, criança também, boa, no meu ver, assim, mas que o professor não gostou do que eu escrevi, não do jeito que eu escrevi. Ele foi contra o conteúdo e aí ele me deu uma nota baixa. No caso dela, ela também, parece que ninguém enxerga a dor que ela sente. Mesmo a professora, se ela fosse um pouco sensível, ela falou, puxa, essa criança está sofrendo. Ela escreve, não existe a cura, porque ela está sofrendo. Enfim, essa criança vai avançar na vida e vai chegar aos 17 anos. Então, aos 17, ela está tendo uma vida normal de adolescente, dentro da escola. Esse é o ponto mais importante, então eu vou me demorar um pouco mais nessa idade. Porque é o que vai determinar o resto da vida dela. Sim. Então, ela está ali na escola, tem uma amiga chamada Paula, que é uma amiga também que entusiasma muito ela, com quem ela troca bastante coisa e que é espontânea. É outra amiga espontânea, né? É outra amiga legal que ela tem
e que dá uma acendida nela. Inclusive ajuda, porque ela tem um namoradinho que a Paula dá cobertura para ela poder ter uns momentos com ele. Ela não tem ainda relação com ele. Ela não tem relação sexual com ele naquele momento. Mas ela tá se ensaiando para isso. Ela, né? eu não sei se é a hora de falar, mas ela até fala, né? Que eles não eram namorados. Eles estavam se conhecendo, eles ficavam. E ela estava, né, se conhecendo, eu acho, nesse lado mais de espontaneidade, de amor e troca. Eles estavam se conhecendo, ela faz essa marcação, e essa é uma marcação muito importante para esse pedaço da história. Então, o que acontece? Um dia a Paula chama ela para ir a um show, ela vai com a Paula, esse namoradinho ele não pode ir porque ele está sem grana, a Paula encontra no show lá um cara com quem ela está ficando, e no meio daquela zoeira do show, eles muito perto do palco, né, aquele monte de gente grudada, rola uma química entre os três que estão ali. Ela, a Paula e o ficante lá da Paula. E aí eles dão um beijo triplo nessa hora. Ela conta isso, que ela se sentiu seduzida por aquele movimento e tudo mais, pelo corpo, pela proximidade. Espontaneidade, espontaneidade. Eles dão um beijo triplo. Eles fazem uma coisa que adolescente faz, ou não. Eu nunca fiz adolescente, mas ela fez, tá? E outros podem fazer. E ninguém está sendo prejudicado ali, tendo 3 pessoas, né, com autonomia para fazer aquela escolha. Só que acontece que alguém próximo da escola que viu tira uma foto desse beijo. E isso é o ponto que atravessa a vida dela para sempre, porque dessa foto, não do beijo, mas da foto, exato, vai decorrer uma série de consequências, né? Então, o que acontece é que, depois desse show, no dia seguinte, quando ela chega na escola, o namorado dela, ou o ficante dela, já viu a foto. E ele fica enlouquecido de ódio e começa a xingar essa personagem, né? Vagabunda. Todas as palavrões que definem na cabeça dele. Não só ele, como todo mundo na escola começa a xingar ela por esse momento de espontaneidade dela. Né? E ela é julgada ali, e o Pedro, que é o nome desse cara, né, do ficante dela, ele se sente como se assim, a sua honra de macho foi violada ali, né? E mais que isso, ele sofre um bullying pesado dos colegas que ficam chamando ele de corno. Ele sofre esse ataque pessoal, mas ele não sabe lidar com isso. E esse é um ponto muito importante, porque aqui algo que eu queria falar, eu fiz esse vídeo só para falar desse ponto, para dizer assim, ele poderia ter ficado bravo com ela, não, começa antes, ele poderia ter falado, ai, que bobagem que foi isso, vamos continuar junto. Ou ele podia dizer, olha, não gostei disso que você fez, mas tá, eu gosto de você, vamos continuar. Ou, não gostei do que você fez, então não quero mais ficar com você. Todas essas opções eram válidas, né? Mas ele fica ensandecido, ele xinga, ela tenta conversar com ele, ela fala, ela tem noção, ela não está enganada sobre o que ela fez, ela fala, mas isso não foi nada, foi uma bobagem, mas não consegue entrar naquele ódio dele, né? E aí ela está muito chateada, muito triste, vai para casa, passam os dias, nada demove ele daquele ódio, pelo contrário, aumenta cada vez mais. E os pais dela um dia falam, você está muito triste, vamos comer uma pizza com a gente. E aí ela não quer ir, ela fala, não, vamos vocês. Ela vê eles apaixonadinhos, né? Não, eu achei interessante também, porque nessa parte ela fala assim, eu não vou com vocês, eu vou ficar vendo um filme, e o filme é Ana e os Lobos. Eu achei isso interessante, porque tem o cachorro que mata a amiga dela com 8 anos. Agora ela fica em casa pra assistir Ana e os Lobos e não vai com os pais. Não vai com os pais. Eu não sei se... Talvez... eu não sei. Deve ter algum simbolismo aí nesse livro. É legal você trazer o que chama atenção, né? Chamou atenção. Pra mim, eu passei batido, porque às vezes eu passo batido em algumas coisas mesmo. E aí, ela tá sozinha em casa vendo esse filme, ou se preparando pra ver o filme, quando toca a campainha, ela olha pra fora e vê que é o Pedro. E ela se enche de esperança, fala, mas ele pensou melhor, ele veio conversar, é o que ela pensa. Ela já desce a escada rapidinho, assim, ensaiando o que ela quer falar para ele, olha, foi só uma bobagem, já esqueci. E quando ela abre a porta, né, nesse entusiasmo, ele
já entra com uma faca no pescoço dela. É. São poucas linhas. São poucas linhas em que ela descreve essa cena brutal de ódio. Chega a ficar quente Nossa, de lembrar, me dá um calor Aham. assim de lembrar, porque esse momento me devastou. Ele entra com uma faca para estuprá-la, não para matá-la. E esse estupro, ele além de ele ser brutal, horrível, Uhum. ela narra em poucas linhas e você consegue ver tudo que aconteceu. Ele é um estupro baseado no ódio Sim. que ele está sentindo dela. Ele está com muito ódio dela. Então ele coloca todo esse ódio nesse ato, né? E ela Sim. recebe todo esse ódio dessa maneira. E ela não consegue fazer nada, né? Ela fica Ela paralisada. paralisa. E ela nunca esperava isso, né? Eu Não. imagino. E eu não esperava quando eu li o livro, sabe? Eu imaginei que fosse brigar com ela, mas assim, foi um estupro muito violento e muito agressivo. Né? Então foi um estupro muito invasivo E humilhante. e humilhante. Ele humilhou muito ela. E ela se sentiu muito culpada, né? Eu não sei, eu acho que é muito comum na casa do estupro a mulher se sentir culpada, porque é muito triste, porque não é culpa da vítima, né? Mas ela se Nunca é sente culpa da culpada. vítima e a gente está tendo que dizer isso há décadas, há séculos. E isso ainda tem que ser dito por muitas décadas até que a sociedade assimile, né? Então, para mim, esse livro ele traz a cultura do estupro de uma forma muito clara. Que é essa a razão pela qual eu quis falar, né? E quis contar toda a história aqui. Vamos avançar nela, que tem outras coisas tristes, mas todas decorrem desse dia. Desse dia. E assim, e foi a primeira relação sexual dela. Ela esperava, ela sonhava. Não foi nenhuma relação sexual, foi uma violência, né? Não foi uma relação, Não, mas foi uma introdução à vida sexual de uma forma completamente horrível, brutal, né? Não desejada. Pelo contrário, ela fala, no final daquele ato, ele se esvaziou do ódio e o ódio passou para mim. E ela se sente tão mal e culpada que ela não consegue falar para os pais o que aconteceu. E os pais não percebem que ela passou por uma violência dessa. Não. A cena seguinte, que corta, a cena seguinte é o médico entregando um bebê para ela, dizendo é um menino. Ela engravida, né? Ela engravida desse ato. E quando ela vê que é um menino, ela fica muito angustiada, porque ela já liga com a masculinidade tóxica e com essa agressão, né? E é muito triste. E é muito triste, porque os pais simplesmente falaram, você fez, você cria, né? Os pais não sabendo do que ela passou, eles vão dizer exatamente essa frase, né? Você foi mulher para fazer, agora seja mulher para criar. E ela não consegue contar. Porque se ela contasse, e esse é um grande ponto também, que é da não expressão. Por que ela cala? Ela não fala nada. Ela não fala. Ela poderia ter tido tantas possibilidades, pelo menos uma terapia, para ela superar o trauma. O trauma nunca foi superado depois disso. Ela poderia optar pelas hipóteses legais, né? Ela poderia optar, por exemplo, pelo aborto legal, que ela teria direito. Sim. Eu sei que é um tema polêmico e que muita gente pode discordar do que eu estou falando, mas eu estou falando o que a lei fala. Eu não estou falando a minha opinião. Eu estou falando o que a lei diz, a lei brasileira permite o aborto nesse caso. E aí ela não teria que receber um bebê no colo que é filho do cara que acabou, estraçalhou com a vida dela. E ela não tem essa fala, não tem essa compreensão, ela não consegue expressar isso em momento nenhum. Não. Tem uma fala que ela, quando ela tá com 18 e o Lucas nasce, né? O filho dela, que é o Lucas, que ela fala assim, não veio nenhum sinal de flor, que seria o amor. Ela não consegue sentir o amor pelo filho, então isso é muito triste. Ela passou a gravidez inteira pensando em tirar. E ela não teve coragem nem de contar, nem de avançar nessa possibilidade, então ela chega ao final da gravidez e tem o filho. E aí, essa da flor, né, eu achei tão triste. Ela fala que a mãe nasce uma flor no peito e ele jorra pelo leite e aí cria o amor, e é o amor que vai alimentar o filho. E ela diz que ela ficou esperando nascer essa flor. Ela, de fato, parece que ela queria. Ela queria encontrar uma forma de amar aquele filho.
mas ela não conseguiu, né? Eu senti ela paralisada, assim, desde o estupro, ela meio que se paralisou, né? Eu acho que ela não Isso. conseguiu Isso passar mesmo. daquilo. Eu acho que é isso mesmo. Ela vai vivendo como um robozinho a vida dela, de forma, né, robótica. Então, aos 18, que é o que aparece o númerozinho 18 aqui, ela está vivendo a consequência da não fala, né? Acho que, nossa, Fer, você falou a frase mais perfeita, porque você falou, ela paralisou ali. Eu acho que ela ficou ali. Ela ficou ali. Ela ficou ali e demorou muitas décadas para ela sair, desse ponto, lugar, né? Da agressão e da paralisia ali pela agressão. Com 28 anos, e é engraçado que ela fala sempre que ela quer ser aeromoça. É a aeromoça porque ela quer voar, ela quer ser livre, ela quer conhecer vários lugares, né? E ao contrário disso, ela vira uma secretária num escritório. E ela fica, acho que muitos anos nesse escritório. Isso. E daí, com 28, ela reencontra a Paula, que era amiga dela. E a Paula virou engenheira, tá viajando o mundo. E ela conversa com a mãe da Paula, na verdade, sim, né? Ela chega a conversar com a Paula? Não, ela não chega a conversar com a Paula, ela conversa com a mãe da Paula. E daí tem uma hora que ela ainda fala assim, que ela tá em terra firme, ao contrário do que ela queria ser, que era uma aeromoça de voar, de ser livre. Esse era o sonho dela, de criança, né? E que ela retoma ela lembra disso, né? Com 28 anos. E o que mais? Eu acho que é importante dos 28 anos é que a Beth, que é uma vizinha, que acaba ajudando ela com o Lucas, que acaba sendo a referência de amor do Lucas, né? Ela não consegue ter esse vínculo maternal com o filho, e a Beth meio que consegue. Nossa, a Beth é ótima. Eu vejo a Beth, ela conta que a Beth é uma mulher obesa, né? E ela tem, então, afeto, ela abraça. Então, é essa mulher que tem uma presença, ela ocupa um espaço na casa, e ela ocupa um espaço de relacionamento também. Onde ela está transitando, ela está criando vida. Onde ela sai, quando eles não têm ela, eles nem se conversam. Não. Porque ela não consegue, ainda mais que o menino vai crescendo, ele vai ficando com a cara do pai, né? Sim. Se é que a gente pode chamar um estuprador de pai. Mas é o pai biológico, então, para dizer. E ele sumiu no mundo, ele nunca mais deu sinal. No livro ele nunca mais vai aparecer. Ou vai. Não sabemos. Né? Não sabemos. Esse é um mistério que eu vou deixar. Só para deixar um misterinho assim, a gente vai deixar esse. Mas o que acontece? Com os 28 anos também com o menino, acho que já tá com 10 anos. E é um menino. E ele tá lá brincando com o estilingue e ele mata passarinhos e depois faz um enterro com os passarinhos. Que eu acredito que, apesar de ser triste você matar um passarinho, eu acho que muitas crianças fazem isso, uma forma de lidar com a morte, talvez mata o passarinho com estilingue, depois enterra. Mas a narradora, né, ela leva isso para um lado muito pessoal, tipo assim, que ele talvez seja agressivo. Eu acho que ela lembra muito do namorado que estuprou ela, então ela simplesmente vai lá e dá um tapa na cara dele, na cara do filho. Ela não conversa com ele. E ela falou que depois disso ele nunca mais conseguiu me olhar no olho, ela fala. Então, eu acho que daí ele quebra qualquer vínculo que eles podiam ter tido. Eu entendi isso, né? Não Pode sei. ser. Eu acho que eles já não tinham. Eles já não tinham, e ali vínculo, foi tipo meio que a gota mas ele não assim. sabia. Eu acho que eles não tinham, mas ele não sabia. Ele não tem outra referência. Talvez ele tenha nos amigos, mas assim, ele não tem uma referência de mãe. Mãe não é isso que ela foi. Não, mãe pra ele é a Beth. A Beth é a referência bem afetiva, né? Tanto que quando a Beth não tá em casa, ela nem sabe se aproximar do filho, fica ela num quarto, ele na sala jogando com os amigos, e ela detesta aquilo. Né? Ela tolera, ela de novo não fala, ela não demarca o espaço também dela. Olha, não quero ninguém aqui em casa, é fim de semana, eu quero descansar, eu trabalho muito. Não, ela só tolera, o trabalho que ela não gosta, ela tolera aquela vida que ela foi viver num lugar distante, num lugar pobre, que nem era talvez a condição dela original, mas ela não consegue avançar. Ela fica paralisada. Ela fica paralisada. E aí ela fica lá vivendo aquela vida, a Beth entra para ajudar. Eu acho tão legal que a Beth chega e fala assim, olha, o seu filho está muito magro, eu posso te ajudar. Ela, não, eu não posso pagar você. Mas ela vê que a Beth não é isso que ela quer realmente ajudar. E aí ela deixa, né? Então, eu tinha assim, eu nem ia lembrar de falar da Beth, né? Já, mas você foi muito bem ali de lembrar.
porque ela é uma pessoa muito Ela é uma importante pessoa muito na importante. Porque história. eu acho que o Lucas conseguiu, o filho, né? Conseguiu seguir em frente por causa da Beth, né? Eu imagino. Não sei, também que não aparece tanto a história do Lucas, mas. Porque daí ele, né, ele acaba fazendo faculdade com 37 anos. Quando ela tá com 37, né, o Lucas passa no vestibular fora. Ele quer ir embora, Ele quer ir embora, né? Ele vai pra Minas Gerais, eu vai acho. pra Minas. Aham. É. E foi mesmo nessa mesma época que a Beth morre. Que daí ela fala que quebra o elo, né? Tipo, era o elo entre os dois. Então, o filho vai estudar fora, a Beth morre. E ela, pela primeira vez, se vê sozinha, né? Sem o Sem o filho. filho. E ela resolve pegar o carro e visitar o filho num feriado. Mas demora 1 ano para ela fazer essa viagem. É. Ela fica 1 ano sem. O filho não liga para ela. Mas assim. E ela também não liga pra ela ele, também não né? liga. Mas assim, vamos ver o ponto de vista dele. Ele é uma criança que nasceu e ele não entende por que a mãe não ama. É. Eu fiquei tão penalizada com a situação dele, né, de pensar assim, ele não recebe o estímulo primordial. E mesmo assim, se ele consegue avançar como um adulto, depois ele vai se tornar um adulto normal, digamos, né, um adulto funcional e que se inclina para um relacionamento e vai ter o filho dele, ele é por causa da Beth. É por causa da Beth, eu também acho que é. Sabe, porque senão ele seria ainda mais desajustado, eu acho. Eu também acho, eu acredito nisso. Assim. Então, viva a Beth, né? A Viva a Beth que Beth. entrou aqui. Mas ela mesma, eu acho que ela se sente assim sozinha, mas ela se sente bem aliviada. Sim, tanto que ela não liga pra ele, né? E não liga que ele não liga. Ele não liga que ele não liga, né? Ela pensa nisso, mas ela não, assim, porque o que ela, eu acho, né, que ela pensa assim, bom, o normal seria eu sentir falta do meu filho, mas eu não sinto. Ai, gente. Eu acho que ela pensa assim, eu acho que eu tenho que ir lá visitar ele no feriado, mas não é uma coisa que ela realmente quer. Ela pensa em fazer essa é um outro momento. Ela pensa em fazer uma visita para ele. Ela se ensaia e vai. Mas ela tanto não quer que ela não avisa ele, né? Ela fala, vou de surpresa. E ela pega o carro e vai. E daí eu acho que ali que começou o movimento dela para se libertar de tudo que estava acontecendo. Eu senti esse movimento. Porque ele fala toda hora, assim, que ela pegou o carro e ela sente o vento no rosto. Daí ela para o carro para abastecer. Eu acho que talvez tenha algum sentido, tipo, sabe, de se abastecer. Pode ser. E é lá nesse posto que ela encontra um cachorro, que é o Vento. O cachorro, que é um cachorro grande, que tá machucado, que ela acha que é um cachorro velho na hora, depois ela vê que ele não era velho. E ela resolve pegar para ela o cachorro. É um ato completamente... Imagina você pegar um cachorro grande para morar num apartamento, Sim, nada, sem se programar. Foi um ato espontâneo. Foi um ato espontâneo, verdade. E o cara do posto chega a falar, nossa, você vai levar ele com você? Ela vou. E ela põe ele no carro e volta para casa. Ela não vai ver o filho, ela retorna com o cachorro para casa. E ela cuida desse cachorro. Ela cria um vínculo com esse cachorro. É muito lindo esse vínculo que ela teve com o cachorro. Maravilhoso. Né? Volta a figura do cachorro, eu acho. Eu achei lindo, maravilhoso o vínculo que ela cria com o cachorro. Porque, assim, a escolha pelo cachorro é uma escolha, não é uma imposição. Ela não tinha nenhuma obrigação com aquele animal. Nenhuma. Né? E a coisa mais inusitada do mundo, ela encontrar um cachorro. Ela vai abastecer o carro para continuar uma viagem. Ela olha e fala, não vou mais viajar, vou pegar o cachorro e vou levar embora para minha casa. E começa, aquele baita cachorrão, né, a ser o objeto de todo o afeto dela. Aquilo que ela não conseguiu dar para o filho, nem para si mesma, ela desenvolve com aquele cachorro que é o que ela chama de Vento. Eu achei lindo ela chamar ele de Vento. Eu achei lindo também. E eu achei que nessa parte, você começa a ver que a partir dos 37 ela consegue se soltar dessa paralisia e tentar buscar o que era melhor para ela, né, e tentar se entender. Eu achei tão lindo. Essa parte eu achei muito linda. É lindo. É a parte esperançosa do livro. Né? É a parte que traz um alento. Você consegue falar, que bom que ela teve esse cachorro. E ela tá preparada para que ele morra rápido. No começo, quando ela pega o Vento... Eu acho que o veterinário fala que ele é velho. O veterinário examina e acha... Ele fala, olha, não tem como definir a idade dele, mas eu acho que ele é um cachorro velho. E ela tá preparada para isso naquele momento. Ela fala, bom... Tudo bem, eu vou cuidar dele enquanto ele precisar de mim, eu vou cuidar dele. Só que ele não é um cachorro velho. Não. Ele vai viver por muitos anos. E nesses anos todos,
o vínculo dela se fortalece muito e a dependência do cachorro também se fortalece. Sim, sim. Eu acho incrível essa parte que ela encontra o vento. É. E, e daí se passam, né, 37 anos que ela encontra o vento e 48 anos, Ela fica 11 anos com aquele 11 cachorro. anos com esse cachorro. E ela sente. Na verdade, mais, né? Não é É, aqui que ele morre, né? Ele vai mais não, pra ele vai mais pra frente. frente. Daí o filho volta, vai se casar. A namorada do filho está grávida, né? E ele chama ela pra jantar e ela vai pra jantar com o filho e a namorada do filho que está grávida. E deixa o vento, mas o tempo todo ela fala que ela se sentiria em casa estando com o vento, né? Ela Ela queria queria estar ficar em em casa com casa. o vento, mas ela vai porque ela cumpre um protocolo. Uhum. Quando ela engravida, ela cumpre o protocolo de ter o filho, de criar o filho, e ao longo da vida ela cumpre protocolos com esse filho. Exato. E quando ela descobre que. E tem uma que eu marquei aqui que eu achei que. Quando ela descobre que o filho, que o neto dela vai ser um homem, ela fala que ela se vê mais perto da morte. Não sei se você. Nossa, não lembrava desse Eu não sei, talvez pedacinho. por assim, por a gente ter netos, a gente já se vê a vida mais acabando, mas também por ser um homem, eu acho que também pega ela. Eu senti isso, mas pode ser que eu esteja errada. Porque ela sofreu tantas violências ali, né, com que ela não conseguiu superar, eu entendo. Não, mas pode Eu ser acho, assim, um entendimento meu, né? eu acho que entrar em contato com o filho, de novo, é sempre trazer aquela paralisia e aquele lugar onde ela ficou. É. Então ela fez assim, na hora que ela encontra o cachorro, ela faz uma abertura. É. Tem um caminho que é o caminho da história dela com o filho e com esse passado, e tem Uhum. o caminho leve, feliz, divertido, que ela muda de casa, ela vai para uma Então, e casa. foi bem isso. Ela tenta contar pro filho nesse jantar do pai. O filho meio que corta e ela nunca conta. E daí eu acho interessante que ela escreve carta também, uma carta contando tudo pro filho, mas ela não entrega. Ela pega essa carta e joga num terreno numa casa que ela acha uma casa abandonada. Isso. E ela acaba se mudando pra essa casa. Que Demora ela um joga a tempo, né? carta. Demora um tempo. Não demora um ano. Depois desse jantar do filho, ela volta pra casa e ela percebe que eles precisam de mais espaço, ela e o vento. O filho tá indo embora pra Itália e ela percebe que ela e o vento precisam de espaço, precisam de verde. Foi isso que eu Um senti, um jardim, que jardim. era o que ela sentia falta na segunda É. escola. Uhum. E ela vive, então, feliz por alguns anos com esse cachorro, que é Uhum. um figuraça, né? De um cachorro legal pra caramba. Muito. Ela ainda usa a expressão segundo o céu. Segundo o Eu achei tão céu. bonitinho. Olha, É. eu acho que esse é o momento do livro que é o momento mais legal, porque você torce muito por ela. Não tem como não torcer por ela, Sim, né? não tem Ela é uma pessoa, como você falou, com tanto potencial para uma tanto vida potencial. feliz que uma flor que não abre, uma flor que murcha É. sem abrir. Ah, eu acho que a gente deixou passar, mas tem os pais dela morrem, né. Tem Eles a morrem, eu idade acho dela avança e eles já que morreram. foi lá mais pra trás. Só fala isso, que os pais eram muito ligados, tudo quando um morre, o outro morre em seguida, né. Ela fica sempre meio fora dessa relação dos pais, Eu né. também senti que os pais vivem um pro outro e ela, como eu falei antes, ela é só Hum, um detalhe. é. E aí na vida também, os dois, eles vão juntos, né? Eles Praticamente, vão acho que dá juntos, 6 tipo meses, né? e morre. E daí eu acho interessante também com 50 anos, o ponto que ela se reconecta com prazer, que ela fala da masturbação, que ela achava que ela não ia mais sentir o que ela sentiu. Então com 50 anos ela consegue ter uma Voltasse no corpo dela ter sim, que também é um ato de espontaneidade e de reencontro, né, autoencontro e tal, né? eu achei muito Nossa, lindo. também não lembrava. Você vê como porque eu fiquei muito fixada na dor desse livro. Então eu não peguei, e a única coisa que me tirou da dor desse livro foi o vento. O vento, é. É. Mas eu achei esse livro tão fantástico, assim, daí uns 52 anos, que é o último, né, É a eu acho que o última livro já é um idade. spoiler, já tem O livro já é um 52, já spoiler. A capa, mas é que, né, não. quem não viu não sabe. Ela tem uma feira perto da casa dela, que ela vai nessa feira e ela gosta de, né, conversar com as pessoas e comprar as verduras frescas. Eu acho que tem tudo isso, assim, de se nutrir, né. Aí daí eu não você conta, Bia. Tá bom, é triste demais. Quando ela volta para casa com as coisinhas da feira, já pensando no vento, que ela ia encontrar o vento, ela viu que o vento escapou. E quando ela chega perto da casa, ela vê que ele está atropelado, que alguém atropelou e que ele está quase praticamente esmagado no chão, ainda está vivo. E quando ele a vê ainda, ele ainda consegue abanar o Abanar o rabo. rabo.
de tanto que ele gostava dela, né? Ai, gente. Ele não se dá, porque o animal, ele tem um instinto, ele não se dá conta de que ele tá já quase morto, É. né? E ela larga tudo que ela carrega, que ela comprou e corre para ele, para abraçá-lo, e ela fica tão devastada que acaba tudo para ela. Ali, esse momento é o ponto em que ela quebra. Ela desiste, né? Ela desiste, ela não consegue mais nada. Ela não consegue nem se levantar da sala para tomar um banho, para ir ao banheiro. Ela fica ali. Ela fica ali. Tanto que ela fala assim, meu corpo virou chumbo. E depois ela faz um túmulo. E foi isso, tipo assim, ela se deixou ir. Eu comparei esse momento dela, que ela, é um momento de quebrar, com o momento da Pecola Breedlove, que é quando ela finalmente chega no final do livro, mas ela ainda é uma criança, né? Quando eu vejo que ela quebra, dentro dela se quebra, e não tem mais conserto. Não tem mais jeito. Ela Né? Para ela também. Para ela ali foi o fim, né? Para ela foi o fim. E ali ela morre. Ela morre. Ela morre aos 52 anos. Aos 52 de dor. Anos. De dor. Dor da perda do vento. Da dor de perda do vento. E ela morre. E daí eu falo do potencial, porque assim, quando o chefe dela fica sabendo que ela morre, não sei se você se tentou pra isso, e quando o chefe dela sabe que ela morre, ele pensou assim, como assim? Eu achei que ela tivesse virado aeromoça, eu achei que ela estivesse em outro lugar. Eu achei que ela tivesse, tipo assim, então assim, o chefe via ela como ainda cheia de potencial, que ela podia ainda virar uma aeromoça. Ele a via de um jeito que ela triste. não se via. Ela não se via, né? É triste demais, assim, eu fiquei triste. Realmente... não foi um bom momento para eu ter lido esse livro, porque eu não estava tão bem, não estou tão bem, nos últimos tempos eu estava muito atribulado, então esse livro aí meio que me esmagou um pouco, assim, sabe? Mas o podcast aqui, só para não deixar ninguém preocupado, é que isso aqui me dá muita alegria de fazer. Então agora que eu já saí, depois que eu terminei de ler O Peso do Pássaro Morto, eu comecei a ler a autobiografia da Rita Lee, então eu me divirto muito lendo, também não sei como é que vai ser quando terminar, então meio que me tirou um pouco dessa dor aqui. Né? Eu acho que é um livro que traz emoções fortes, pesado. Quando eu li a cena do estupro, me veio muita coisa, porque eu leio muito, tem muito isso nas narrativas dos livros. Tem muito, assim, muito, infelizmente é muito comum você querer dobrar e dominar uma mulher através, né, desse ato. E você vê que isso foi muito difícil dela, né, e ela só consegue se libertar ali, depois que o filho sai de cena, né? Que eu acho que é uma coisa que ela ficava vinculada. É como se fosse uma punição. O filho dela é como uma punição por algo que ela nem sequer se culpava. Eu acho que ela não se culpa nem do beijo, e eu acho que ela não se culpa também do estupro. A única coisa que ela lamenta, tem um momento que ela lamenta, por que é que eu não fui com os meus pais comer aquela pizza? Sim. Ela tem esse... Ela só se lamenta atrás, né? de não ter ido com os pais, que daí ela teria escapado desse destino, né? Eu achei uma coisa interessante que eu também não entendi, que eles falam que a casa continua de pé, que tentaram derrubar essa casa, tentaram vender essa casa nunca foi destruída. Você lembra disso? Lembro disso, mas não me chamou a atenção. Eu fiquei pensando, o que será que significa isso, mas também não sei. E também outra coisa que tem o póstumo, né, depois do livro, que fala que depois de um ano que a mãe morreu, o filho foi visitar o túmulo dela. Isso. Depois de um ano. E esse momento é o momento em que a gente fala, aparece uma pessoa... Sim. E deposita flores e acho que é e isso, o filho começa a ter curiosidade, quem seria? Quem então, é assim, é a primeira hora que o filho começa a pensar na vida da mãe, né? Eu acho que assim, a primeira hora que o filho começa a pensar assim, quem que era a minha mãe? Quem que é essa pessoa? Sim. Eu acho que ele nunca viu a mãe dele como um ser humano, assim, né? Ele via ela como a mãe, mas não como um ser integral que tinha vontades, que tinha desejos. Eu acho que ele via a mãe como a figura mãe. Porque era uma criança. E depois ele começou a repensar. Eu não sei. Eu acho que isso acontece, sim. Quando a gente cresce, se torna adulto, a gente começa a ter um olhar e fala, puxa, se eu tenho tantas vivências até chegar à minha idade, a minha mãe e meu pai também tiveram vivências que eles, até chegar à idade que, quando eu nasci, eles existiam antes de mim e passaram por coisas, né? De repente ele pode ter, sei lá, se ele fez terapia que ela não fez, pode ser que ele tenha começado a entender, né, que ela era um ser humano com dores e traumas, e ele não, mesmo não sabendo quais, né? Pode ser que ele tenha compreendido. Eu me lembro disso, me faz lembrar de um filme, Incêndios. Você assistiu Incêndios? Acho que não. Eu não vou falar do filme, né? Contar o filme, mas ele trata desse tema de quem é a minha mãe.
porque é uma mulher que quando morre, ela tem 2 filhos jovens de 20 anos, gêmeos, e ela fala: eu quero que me enterrem de bruços contra o mundo, sem roupa, nua e sem lápide. E eles ficam estupefaciados, assim, tipo, estupefatos. Eles, fazer assim, isso? ela sempre. E o filho menino fala: eu não vou fazer isso. Ela sempre foi louca. Ele fala, ela sempre. Olha que coisa, né? Ela sempre foi uma louca e agora ela tá querendo ser louca depois de morta. Então, não, eu não vou aceitar isso. Só que a mãe fala, ela dá uma carta para cada um, ela deixa uma carta para cada um que eles têm que entregar para o pai e para o irmão. E eles, eu nem sabia quem é meu pai, muito menos que eu tinha um irmão. E aí a filha fala: eu vou fazer a vontade dela, mesmo que você não queira. Então a história começa assim. E aí eu pensei sobre isso, de fazer, puxa vida, antes de eu existir, de eu nascer, quem era minha mãe? É. Quem era o meu pai? E o que eles passaram? E tudo isso, né? Então me traz assim essa ideia de que esse menino, Lucas, ele pode ter tido essas reflexões depois que ele ficou maduro, né? Eu acho que Eu achei. E no túmulo dela, ela escreve. Tá escrito: a cura não existe, que é o título da redação E que ela que é tinha o, e escrito. que é o que aconteceu com ela. Ela é a prova, né? É. Pelo menos para ela a cura não Eu existiu. não sei se eu sou otimista, mas eu acho assim, a cura existe. Sabe assim, ela poderia ter tentado, avançado, mas ela não conseguiu, né? Para ela não existiu. Pra ela não existiu. Mas eu achei esse livro... Ai, Bia, eu tenho que te agradecer, assim, porque eu tava numa fase só lendo uns livros bem trash, bem sangrento e tal. E daí, eu tinha esse livro em casa, eu nem sabia. E eu tenho um problema que eu não consigo ler muito quando a escrita é meio poesia. Eu prefiro... Prosa normal. Exatamente. E eu só li esse livro porque você falou dele. E eu amei. E eu falei assim, cara, eu ia deixar passar uma oportunidade dessa, por causa da forma como ele é escrito. E depois você vê que a forma como ele foi escrito é o mais fantástico do livro. Então, assim, quebrou pra mim vários tabus aqui. Foi fiquei muito feliz bom. de ouvir isso, Fer. Adorei isso, né? Nunca mais eu fugi de livros assim. Mas é que essa autora, ela é genial. Ela é uma artista das palavras, assim. Porque eu fico impressionada com a precisão Com poucas cirúrgica palavras. que ela tem para escrever. E até para criar, delinear aqui o tipo de escrita. Esse livro não tem letras menores e maiores, mas no Pequena Coreografia do Adeus, que Eu é o segundo livro. Agora eu vou ler. Gente, é fantástico, fantástico. E a jogo de tamanho de fonte é surreal de legal. Assim, sabe? É muito legal o que ela faz. E ela é uma mulher, uma escritora formada em letras e também artista de teatro, formada também. Sabe? Então, assim, ela misturou essas coisas para chegar nesse nível, né, de escrita que é fantástico. Ela é jovem. Enfim, eu achei incrível. Eu nunca pensei que eu fosse trazer a mesma autora 2 vezes tão rápido, porque tem tanto livro que eu quero falar. Né? E eu não vou ter, talvez, a chance de fazer por muito tempo, porque vai ser uma temporada, depois eu vou dar um tempo. Eu não tenho como continuar nesse momento, né, fazendo tantos vídeos. Mas eu fiquei muito feliz de trazer, porque o tema é muito legal. Para mim, a cura existe, sim, com terapia, com expressão, com fala, com troca. A troca, que era o que ela tinha com o vento, né? Não era um ser humano, mas era um ser que ela conseguiu se espelhar ali. Eu achei um livro muito lindo. Muito triste, mas ao mesmo tempo muito lindo. Muito assim, lindo, muito lindo. Existe esse peso, né? O peso está no título, inclusive, que me esmaga, e ao mesmo tempo uma coisa lindíssima que, quando sai o peso, né, da leitura, que é muito forte, você fala, nossa, que puta de um livro legal, né? Um livro muito legal, muito mesmo. Assim. Fiquei muito feliz de ter lido. Ai, que bom, Fer. Olha, fiquei tão feliz que você veio de Portugal. Eu tava te esperando voltar para você fazer um episódio comigo. E eu tava com muito medo, porque é a primeira vez que eu faço qualquer coisa parecida. E foi muito bom ter vindo. Ai, que bom, fico feliz. Olha, a gente falou por já 50 minutos, acredita? Não. Então, infelizmente poderíamos ficar mais tempo, mas acho que foi isso. Era o que eu queria falar e foi como... Eu te cortei, você ia falar dos outros livros. Eu ia falar dos outros. Não, mas eu acho que sim, que eu só vou falar aqui rapidinho, então. Só vou mostrar. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, esse livro da maravilhosa Svetlana Alexievich, e Uma Mulher em Berlim, que o livro é anônimo, também não tem nome essa personagem. Ela também é mulher anônima, e ela é a mulher real, que escreve um diário de quando as tropas russas entram em Berlim, em que acontece
estupro coletivo de 2 milhões de mulheres, que é uma coisa normal em guerra. O normal, ninguém pode falar que é normal, mas é esperado, né? É o esperado. É uma forma de dominação, né? É muito triste assim, usar. É uma arma de guerra, né? É uma arma de guerra. E isso aconteceu em todas as guerras, né? Mas em algumas com requintes, assim, que aqui é o caso. E aqui, bom, gente, esse livro aqui, essa mulher é incrível, eu não tenho como falar dele agora, né? Eu vou falar em algum momento. Mas leiam, é um livro um dos mais incríveis que eu já li. Esse aqui já é muito pesado, né? Esse aqui é pesadíssimo. Enfim, é coisa que eu gosto de ler, sobre guerra, né? Adoro ler sobre guerra. Então, eu trouxe esses dois para falar que o estupro é utilizado muito como arma de ódio. Né? Nesses dois aqui são histórias verídicas, né? Aqui é uma ficção, a gente lê uma ficção, mas aquilo que ele traz, né, no peso daquele ato, que é um ato de ódio, é um ato de humilhação, e ele nem sabe o que ele vai causar nela, ele só quer se vingar daquilo que ele passou, do bullying que ele sofreu, e aí todo o ódio dele incide sobre esse corpo, né? E eu acho que também das coisas mais cruéis do estupro é isso também, porque ele pode, além de. Ele pode. Como é que fala? Colocar na outra mulher uma parte dele. Isso. Que você carrega pra sempre. Isso. Sabe? Isso é muito pesado, né? Então. Meio que é uma imposição de uma pena por uma coisa que ele acha que ela é culpada. Não, né? e tipo assim. Né? E gerar um filho. Então é muito complicado. É uma coisa pra ser uma coisa tão legal você gerar um filho, de repente, fruto de uma violência. E usar isso. Né? E nunca mais apareceu, nunca mais. Nada. Sabe? Simplesmente vai embora. E, tipo, é muito triste. E é isso, ficamos aqui com essa tristeza e com essa indicação, ao mesmo tempo, quem leu, a gente pode trocar algumas coisas aqui que a gente concluiu, né? Eu espero que quem leu o livro tenha gostado como a gente gostou, Sim. tenha tido as reflexões também que ele traz, e também como nós queira um mundo melhor e mais seguro para as mulheres, que não passemos por isso, e que quando a gente tenha um problema, a gente possa falar sobre ele, expressar, usar uma terapia, usar uma arte-terapia, usar uma música, usar qualquer coisa para a gente não ficar com aquilo para nós, né? Acho que essa é a grande questão aqui. Achar uma forma de cura, né? Achar uma forma de cura. Então... Ai, Fê, obrigada. A gente tá longe aqui. Obrigada por você ter topado essa aventura. Obrigada pelo convite, porque eu tô me sentindo muito... Fala. Eu tô me sentindo muito especial por ter sido chamada por você. É muito especial. Sério, fico muito feliz, Bia. Porque eu te admiro muito e eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigada, eu também. É recíproco. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like. Me vejam, subscreva. Me sigam lá no Instagram, porque lá eu só falo curtinho, né, dos livros. É bem importante, né? A inscrição e o like e o Instagram, tá bom? É isso, gente. Um beijo para vocês e até a próxima.